Muito bem, boa noite. Boa noite. Vamos esperar. Muito bem, Camila já entrou. Entrou Simone. Boa noite, sejam bem-vindos ao último vídeo dessa série Especialistas da Mente. Olha, foi um trabalho muito legal aqui, viu? E confesso que só foi bacana mesmo porque vocês acompanharam, né? Porque é estranho fazer uma live sem ninguém, né? Obviamente que a gente sabe que depois também tem gente que assiste isso depois gravado, mas é muito mais legal quando a gente tem as pessoas participando ao vivo, mandando perguntas. Então, muito obrigado mesmo por todos que acompanharam essa semana. E vou dizer para vocês, se vocês gostaram, vou fazer mais. Ó, o pastor Daniel também já entrou aqui, já vou te chamar também, Dani. Agradecer vocês aí para essa semana e dizer para vocês que já tem um grupo de pessoas, um grupo de profissionais que já estão prontos para fazer novas lives comigo. Eu vou ter Marco Fabossi para falar sobre confiança, Alexandre Slivnik para falar aí também sobre confiança e falar também sobre Disney, sobre felicidade. Tem uma amiga também que é uma sexóloga que vai ajudar a gente aqui a esclarecer algumas dúvidas. Se porventura vocês quiserem a participação dela, mande pergunta para mim no privado aqui, que eu vou dar um jeito de levar isso para ela no maior sigilo possível e a gente vai poder abrir isso em algum momento aqui, ou na semana que vem ou na outra. Tá? Na semana que vem vai ser uma semana um pouco mais corrida, talvez fique para outra, mas vou ter aqui a Lena, que é uma sexóloga amiga minha, que vai poder ajudar a gente a esclarecer aqui várias dúvidas, tá bom? Deixa eu chamar o Dani aqui, que eu vi que ele já entrou, pastor Daniel. Deixa eu achar ele aqui. Isso. Convidei ele. Bom, o tema da live de hoje é espiritualidade, né? Vou esperar aqui ele se conectar com a gente. Pastor Daniel. Fala, Cris. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Bem, cara. Obrigado, viu, por aceitar o convite, cara. Ele tá aqui essa noite. É muito legal porque essa semana a gente falou bastante aí sobre ansiedade, falamos, né, como é que a gente pode lidar com as coisas, né, com a situação nesse momento. E não podia fechar a semana se não pudesse falar de espiritualidade, porque acho que a espiritualidade ela é a base que nos sustenta, né? A gente pode ter, obviamente, a nossa mente muito equilibrada, mas se a gente não tiver espiritualidade, eu acho que a mente não está equilibrada, de verdade. Tudo bem? Boa noite. Eu que agradeço o convite. Sempre bom a gente poder participar e contribuir com alguma coisa, né? E realmente a espiritualidade ou a fé, ela está diretamente ligada à nossa saúde. A saúde mental, a saúde emocional e a saúde física mesmo. Então, é extremamente importante. Ainda mais essa semana, uma semana da Semana Santa, né? Onde tivemos um final de semana de celebração de fé, né? Que muita gente ao redor do mundo parou esse final de semana para celebrar a sua fé. Perfeito. E aí eu queria também dizer, eu não sei qual que é a religião das pessoas que estão participando com a gente, e dizer para vocês assim, que a nossa intenção aqui, né, Dani, não é exatamente falar de uma religião específica, mas falar sobre espiritualidade. Obviamente, Sim. eu sou evangélico e se eventualmente eu falar algo que para você que está assistindo aí não faça sentido, de repente estou falando uma palavra Deus, Jesus para você, e você entende que isso é o universo, que é a energia, que é o sol, transforma isso para a palavra que faz sentido para você. Eu acho que a espiritualidade tem que ter isso, né, Dani? Exatamente. Bom, na verdade aqui hoje é um bate-papo, né? A gente não veio para falar Exato. de religião. E a gente bater papo, Perfeito. conversar, trocar ideias, ver aquilo que é saudável, né? E se tem Exato. uma coisa que é saudável, é fé. Fé é saudável. E todo mundo tem fé, Cris. Essa é uma conclusão que eu cheguei, eu tenho absoluta certeza. Todo mundo tem fé. Se não é fé em um mesmo Deus de uma religião, a pessoa tem fé nela mesma, a pessoa Uhum. tem fé em outras pessoas, a pessoa tem fé nas mais diversas religiões, mas é impossível para o ser humano não ter fé. Fé é algo inerente a ele.
há um vazio dentro dele, um espaço dentro dele que só é preenchido através da fé. E isso, de fato, traz um nível de sanidade extremamente importante. Porque aquilo que você não consegue explicar, a fé entra em ação. Perfeito, perfeito. Ô, Dani, se apresenta um pouquinho para quem está participando com a gente, e depois essa live vai ficar disponível lá no YouTube, né? Eu tenho já, termina aqui no Instagram e eu já levo para lá. Então, quem vai assistir a gente em algum outro momento que de repente não te conhece, fala um pouquinho de você. Fala, eu sou pastor na Igreja Nazarena, na Comunidade da Esperança. Eu tenho formação teológica, além da formação teológica, tenho em administração, publicidade e propaganda, um MBA na área de gestão de negócios e agora concluindo também um MBA em coaching e mentoring, né? Por falar em coaching, nós iniciamos um projeto juntamente com um amigo chamado Evandro, um projeto chamado Jesus Coaching, que visa treinar pessoas, pastores, líderes, ajudar, auxiliar no desenvolvimento pessoal, profissional e ministerial das pessoas. Então, sou um apaixonado pela vida, sou um apaixonado pelas pessoas, amo ajudar as pessoas nos seus conflitos, nas suas dificuldades e principalmente quando a gente enxerga resultados positivos, né? E que a gente, na maioria das vezes, consegue chegar lá. Mas eu sou um cara, família, amo a minha esposa, os meus filhos, tenho 2 filhos, olha lá, o quadro deles ali, ó. Lindos, lindos Amo os meus e filhos. muito educados e carinhosos. São sensacionais, seus filhos e meus Razão sobrinhos. da minha alegria. E sou primo do Bruno também, é verdade. Tá ali, ele tá ali, tá assistindo. Mas sou de bem com a vida, né? Amo fazer o que faço. Amo ajudar as pessoas. Boa. Ô, Dani, é o seguinte, né? Nesse momento onde as incertezas e angústias, porque assim, a gente não tem uma previsão de quando isso vai acabar, certo? Então, essa falta de previsão, ela causa na gente, aumenta na gente a ansiedade, certo? E um certo descontrole emocional nas pessoas. E aí a gente até falou um pouco disso essa semana com vários especialistas, e muitas famílias estão em dificuldades financeiras, e ainda talvez a gente não sabe o que vai acontecer para frente, e muitas também estão com dificuldades de relacionamento por causa do confinamento. Como é que você está vendo e como é que você está vivendo esse momento? Tem sido um momento assim, eu tenho olhado, tenho observado como uma grande oportunidade, né? É que a maioria das pessoas tem aquela questão de olhar o copo meio cheio ou meio vazio, depende de cada um. E eu tenho olhado com muito otimismo. Tenho visto muitas pessoas passando por dificuldades, sim, mas ao mesmo tempo, quando eu tenho a oportunidade de falar com essas pessoas, de ter contato com essas pessoas, ou de dar uma palestra, participar de uma live, alguma coisa, mostrar essas questões positivas, né? Então, nós não estamos, de fato, acostumados a tanta convivência. É muito tempo junto, muito tempo. As pessoas antes até reclamavam que não tinha tempo para estar com a família, para estar com os filhos. Agora que tem, não sabe o que fazer com tanto tempo. Mas, ao mesmo tempo, Cris, sabe o que tem sido interessante? Ver as famílias interagindo de uma maneira diferente. Porque a gente estava muito segregado, a gente estava muito isolado por conta até da tecnologia, cada um no seu canto, cada um no seu lugar. Mas agora não, eu tenho visto pais sentando no chão para brincar com jogos de tabuleiro com os filhos, resgatar o banco imobiliário, resgatar o detetive, resgatar o War, tudo aquilo. E isso, em termos emocionais, é extremamente importante, né? Na saúde mental é extremamente importante, porque um dos alicerces para a nossa saúde emocional é essa convivência em família. Nós nos sentimos seguros quando estamos em família. Nós nos sentimos protegidos quando estamos em família. Então, eu tenho visto esse momento de enclausuramento como uma oportunidade para se resgatar isso. Muitas pessoas têm procurado, né? Por desespero, pessoas entrando em depressão, mais por pensar em questões financeiras do que... Mas eu tenho mostrado realmente essa oportunidade de ter esse tempo em família e aprender que a maior dependência que a gente deve ter é a dependência da família, de estarmos juntos durante esse tempo, durante esse período. O resto a gente consegue. Tá certo. E está conseguindo lidar bem com a cabeça nesse momento? Porque assim, o que eu imagino, né?
Pô, eu conheço a sua rotina, sei que você tem uma rotina, meu, acelerada, você está cada hora no lugar, cuidando de várias pessoas. E aí, de repente, a gente vê uma desaceleração, né? E você para de uma vez. Eu sei que ainda assim você está mantendo alguns tipos de atividade, mas como é que fica a cabeça com essa parada rápida, assim? Como é que você lidou com isso? Assim, na verdade, está até um pouco insano a coisa, né? Não tá completamente fora do normal, porque ao mesmo tempo que a gente não está participando presencialmente das coisas, virtualmente, as coisas se multiplicaram. E esse é um dos perigos que eu vejo, né? Porque como as pessoas não estão acostumadas com essa nova rotina, acabam Uhum. exagerando nesse fator novo da tecnologia, de reuniões, de calls, de conferência e tudo mais. Então aqui a gente estabeleceu, né? Os horários, a gente estabeleceu os momentos, a gente procura equalizar, né? Ver qual é o tempo da família, qual é o nosso tempo, qual é o tempo de participar dessas questões, dessas situações. E é óbvio, a gente sente a falta do ritmo anterior, mas também se empolga com esse novo momento, com essas novas possibilidades, né? Porque a gente tem a igreja em um local físico, Uhum. mas a igreja, estou falando no meu caso, né? A Sim. igreja, ela deixou de ser somente um lugar físico. Ela se multiplicou em milhares de lugares através dos lares, através das famílias. Então, a gente não está presente em um local físico, mas está em 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 casas, muitas vezes, através das transmissões dos cultos. Então, é um momento muito desafiador também, e que isso sempre deixa a gente animado e empolgado, né? Sim, eu vejo algumas pessoas dizendo que, por exemplo, que o nosso corpo é o nosso templo, né? Que a gente encontra ou Deus ou a igreja dentro da gente. Como é que a gente vê isso, Dani? Se eu vou tomar aqui aquilo que eu professo, a minha fé, né? Claro, Obviamente, claro. eu me pauto pela Bíblia. Então, a Bíblia nos diz o seguinte, que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. E de fato é. Aonde Deus habita é em nós. É besteira pensar que Deus está habitando dentro de um lugar de quatro paredes formado por tijolos. Não, Deus habita em nós, no nosso coração. E é isso, somos o templo, somos igreja. O local de adoração que nós temos é um local de reunião. É um Uhum. local onde nós estamos juntos em busca de um mesmo objetivo, em busca de um mesmo propósito, e que isso nos faz bem. Mas que o meu relacionamento, a minha espiritualidade, a minha fé, não depende deste local para ela ser exercida, né? Eu vejo, inclusive, que assim, né? Quando a gente tem um compromisso de ir a um culto, por exemplo, é um momento que a gente está com a cabeça totalmente focada com aquilo, né? Você está dedicado para a fé naquele momento, né? Você separa as outras coisas, né? Você deixa Uhum. os problemas um pouco de lado, você deixa a correria do dia a dia de lado e fala: não, eu estou indo ao culto, estou indo à igreja. Então você fica até com a mente aliviada de que você está cumprindo o seu papel religioso, né? E com isso que está acontecendo agora, com a questão da pandemia e a quarentena, é interessante que as pessoas estão percebendo que elas também podem se manter durante o tempo todo conectadas na sua fé, na sua espiritualidade. Perfeito, Então, elas perfeito. estão em oração o tempo todo, ou busca fazer uma leitura da Bíblia, ou busca assistir uma mensagem na internet, participar de alguma coisa, e não depende somente de um momento, mas em todo tempo ela pode fazer isso. Boa. Ó, a Laís entrou aí, deu boa noite pra gente. Você sabe que toda vez que eu tô contigo, eu sempre faço perguntas difíceis. Para mim, né? Para Sim. você, não. E aí, eu queria fazer uma pergunta. E uma mulher espiritual? Tudo isso que está acontecendo agora já era previsto? Sim, quando a gente olha para as profecias, né, a Bíblia nos traz muitas profecias, né, Cris? Muitas delas já se cumpriram, a maioria das Uhum. profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo. Mas existem as profecias chamadas profecias apocalípticas, que falam, de fato, a respeito do fim do mundo, né? Muita coisa foi prevista. Esse momento foi previsto. Jesus mesmo, em Mateus capítulo de número 24, e nos paralelos em Marcos e também em Lucas, ele vai falar a respeito do princípio das dores. O que é o princípio das dores? Seria esse momento que antecede
há aquilo que nós chamamos de grande tribulação. A tribulação que vai chegar sobre toda a terra, e aí vai acontecer o juízo final, por conta da volta de Cristo e tudo mais. Então, nesse princípio das dores, lá em Mateus 24, fala que nós ouviríamos falar de guerras, de rumores de guerras, de fome e de epidemias. Isso está na Bíblia. Agora, por que que essa é diferente, então, das anteriores? Porque no início do século XX teve a gripe espanhola, foi uma grande epidemia. Sim. Né? E muitos acharam naquele momento que era esse princípio das dores. Acontece que o termômetro para essas coisas acontecerem é Israel, é a nação de Israel. E a Bíblia diz que a nação de Israel, ela primeiro precisaria voltar a florescer e voltar a ser nação. E Israel só voltou a ser nação em 1946. Então, antes disso, era impossível. Agora sim, nós temos as profecias concretizadas para poder enxergar esse princípio das dores. Então, era previsto sim. Tá. E você acha que, por exemplo, diz que a gente busca a fé no amor ou na dor, né? Você acha que esse momento de crise, por exemplo, tem aumentado a fé das pessoas? Sim, muito. Eu ouço muitas vezes esse ditado, essa máxima, né? Ou vem pelo amor ou vem pela dor. Eu, particularmente, não acredito dessa maneira. Eu acho que acredito que você vem pela situação perfeita, pelo modo perfeito. Porque você encontra a fé, encontra Deus no momento em que você precisa. Se é no amor, que bom. Você não teve que passar por sofrimento. Se é na dor, foi através do sofrimento, mas você chegou na sua fé. Mas, de fato, as pessoas estão muito mais voltadas hoje para essa espiritualidade, muito mais voltada para Deus. Eu tomo como exemplo esse último final de semana. Né? Para mim foi algo extremamente diferente das Páscoas anteriores. Porque o que a gente via anteriormente de propaganda de chocolate, propaganda de coelhinho da Páscoa, e o povo falando a respeito disso, e esse final de semana, eu pouco ouvi falar de chocolate, eu pouco ouvi falar de coelhinho da Páscoa, e vi muita gente falando de Deus, falando de Jesus. Né? Então, é a primeira Páscoa em anos que eu vejo que Deus e Jesus têm mais importância do que as coisas comerciais. Então, as pessoas, de fato, estão entrando, se voltando para a sua fé, né, com medo do fim do mundo. Aí você falou do final de semana, tem uma pergunta que eu queria te fazer que eu acho que muita gente deve ter curiosidade. A gente tem aquele programa que passa de sexta-feira na televisão, que é Globo Repórter, fala como é que eles vivem, né? O que eles comem. Meu, o que um pastor faz no final de semana no tempo livre? Churrasco. Churrasco, e você sabe bem, é bastante, né? Ó, vou falar uma coisa aqui. Já participou de muitos. O Dani é um churrasqueiro de mão cheia. Pensa num cara que conhece da churrasqueira. Mas Não, a gente se diverte, né? E que filme você costuma assistir? Tem algum tipo de filme que você costuma assistir? A gente se diverte com a família, se diverte com amigos. Eu gosto muito de filme épico, né? Então eu assisto, eu gosto de séries épicas. Inclusive hoje mesmo estava assistindo aquela série Vikings. Gosto demais, estava assistindo. Então, eu gosto de assistir outras séries que não tem nada a ver, não necessariamente de religião, mas trata da figura humana. Eu gosto dessa parte de sobrevivência. Então, tem uma série que, apesar do nome ser engraçado, é muito legal, que é Largados e Pelados. Eu assisto sempre, direto eu assisto isso. E é muito legal ver até onde que o homem e a mulher estão dispostos a ir pela sua sobrevivência. É bem legal. Então, a gente faz tudo. Que todo mundo faz, participa, brinca, se diverte, se alegra, fala bobeira, joga bola. Eu jogo futevôlei, por exemplo. Então, estou sempre fazendo algo também que traz bem-estar para mim. Boa. Assim, a gente sabe que, por exemplo, que a espiritualidade ela é importante em todos os momentos. Sim. Né? Pelo menos na minha visão e na minha fé. Mas em momentos de incerteza, como é que ela pode servir como uma base segura para a gente? E não só para quem tem fé. Né? Então, como é que a espiritualidade pode, servir de base para a gente, para uma estruturação? Você falou no começo que todo mundo tem fé. Eu concordo com você. Sim.
Aliás, uma vez eu vi uma pessoa dizendo que era assim, você quer saber se você tem fé? Esteja num avião e o piloto fala para você, ó, põe o Vai RG na cair. boca, morde o RG aí, né? É, E nós vamos ter um pouso interessante, né? E que as pessoas descobrem a fé imediatamente. é. Mas nos momentos de incerteza, né? Na verdade, os momentos de incerteza são aqueles que estão fora do nosso controle, Certo. Mas a gente certo? tem controle de São alguma aqueles coisa? momentos. Algumas coisas sim, a gente colhe muito das consequências das nossas ações, então a gente tem o controle disso. Então, o que a gente vive nada mais é do que a consequência das escolhas que a gente fez lá atrás, né? Se a gente Uhum. fez uma boa escolha, a gente vai colher coisa boa. Então, a gente tem controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre o tempo. Eu não tenho controle sobre a reação das pessoas, né? Até um palestrante que foi ao Summit, que é um dos eventos que a gente faz, que é o Chris Vaughn. Ele tem um livro chamado Negocie como se a sua vida dependesse disso. Pô, Ele tem esse fala o livro seguinte, aqui. olha, é muito bom, esse livro é sensacional, recomendo para todo mundo a leitura dele. Ele fala o seguinte, eu não tenho controle sobre a reação das pessoas, mas eu tenho controle em ser simpático com elas. Então, algum controle de algumas coisas a gente tem. Mas o controle do tempo a gente não tem o controle de muitas circunstâncias, né? Mas a incerteza nada mais é do que o fato de você não ter a previsibilidade ou não ter o controle de situações, de circunstâncias ou de pessoas, ou daquilo que é novo. Nós estamos Uhum. enfrentando algo novo, né? Tudo aquilo que fica incerto, tudo aquilo que foge a essa nossa possibilidade é aonde a gente pode se apegar na fé. Porque, olha que interessante, né? Eu vou, mais uma vez, recorrer aqui àquilo que eu creio, né? A fé. Quando o anjo apareceu para Maria, para avisar ela que ela estaria grávida do Espírito Santo, sem ter relação nenhuma com o homem, porque ela era virgem, ela falou, mas como isso pode acontecer? Não é normal, não é natural, não é assim que acontece. Né? Uhum. A mulher precisa ter a relação com o homem para poder gerar um filho, mas como que eu vou ficar grávida se eu nem sou casada? Né? Mas aí o anjo vira para ela e responde o seguinte, por um acaso haverá alguma coisa demasiadamente difícil ou impossível para Deus? Então, aonde a lógica não cabe, aonde a incerteza ela domina, como é que ela é aplacada? É através da fé. Aquilo que é inexplicável para mim, eu encontro explicação na fé. E muitas vezes eu não encontro uma explicação lógica, porque a fé ela não é lógica. A fé Uhum. ela é racional, porém ela não é lógica. Porque até a Bíblia nos declara, a única palavra que a Bíblia traz definição é fé. Lá em Hebreus 11:1 ela fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Se ela é uma fé e uma convicção, então ela é racional, ok? Ela não é um sentimento, ela é racional. Então, muitas vezes ela não é lógica, ela foge à lógica humana, mas ela é racional. Então, as minhas incertezas e inseguranças, eu consigo encontrar um alento e um pouco mais de paz através dessa fé racional que eu tenho em um Deus que governa e tem o controle sobre todas as coisas, porque é isso que eu creio. Boa. Uma pessoa que não tem uma espiritualidade muito aguçada, muito dedicada, existe alguma coisa que ela possa fazer para, de repente, se apegar? Porque eu vejo assim, durante as sessões de coach, a gente tem uma ferramenta chamada Roda da Vida. E um dos itens da Roda da Vida, ele fala sobre espiritualidade. Então, a pessoa tem que pegar numa escala e dar lá a nota de 0 a 10 para a espiritualidade. E muitas pessoas dão lá nota 3, 4, 5, e a gente sabe que dos outros itens que tem nessa roda, que são 10 itens, né? Fala sobre saúde, relação familiar, dinheiro. A gente sabe que quando você mexe em um desses itens, automaticamente você melhora também a nota dos outros. Para uma pessoa que enxerga, de repente, que tem uma nota boa no global, mas essa nota de espiritualidade não está legal, como é que a gente poderia, de repente, dar uma recomendação para essa pessoa para exercitar melhor a espiritualidade dela, mesmo que não fosse, sabe, atrás de uma religião? Como é que ela poderia fazer isso? Ela precisa primeiro se permitir a viver experiências diferentes.
A partir do momento que ela se permite a viver experiências diferentes, ela vai começar, então, a se conectar. Ela vai começar a se encontrar. Eu digo assim, procure a espiritualidade ou a fé, primeiramente, por grupos de interesse. Por pessoas que você tem contato, por grupos que formam o teu convívio, o teu círculo, nem que seja simplesmente por outros interesses. A gente tem, dentro da igreja, um trabalho chamado negócio fechado. Esse trabalho do negócio fechado, ele visa auxiliar e acompanhar empresários, profissionais liberais, executivos, né? E, normalmente, nessa camada, nessa classe, é que a espiritualidade, muitas vezes, é pouco desenvolvida. É um pouco desenvolvida. Então, a gente utiliza a questão dos negócios, a gente utiliza a questão da necessidade do empresário e da sua liderança em si para atraí-lo um pouco mais para a questão da espiritualidade e da fé. Porque, como eu falei, todo mundo tem fé, tem que ver aonde ela está sendo canalizada, aonde ela está sendo direcionada. E então, a gente traz um novo direcionamento para que a sua fé não gere frustração. Porque se ela tem fé somente nela mesma, a grande probabilidade é que ela tenha frustração. Se ela tem fé somente nas pessoas, a grande probabilidade é que ela venha ter frustração. Mas se ela coloca a fé em Deus, por exemplo, ela vai começar a enxergar coisas à sua volta que arremetem a Deus e vão limpar dela essa frustração ligada à sua fé, ligada à sua espiritualidade. Então, ela tem que se permitir para viver essa experiência. Não é uma questão simplesmente racional, é uma questão de experiência. E eu preciso desejar viver essa experiência. Sabe que eu gosto muito de ler e tal, e eu acabo lendo bastante tipos de conhecimento diversos. E vi um especialista outro dia falando sobre espiritualidade. Eu achei interessante a visão dele, dizendo o seguinte, que a espiritualidade, para ele, ela é composta de um tripé, onde para ele o primeiro fato é que assim, para que você tenha uma espiritualidade completa, o primeiro tripé dela, ele fala de contemplação, né? Que é assim, é você poder perceber a existência de Deus, do universo, seja lá qual for a crença da pessoa, onde você pode olhar e você enxerga uma árvore, você enxerga o céu, enxerga um lago, enxerga a beleza daquilo que existe. Só o fato de a gente enxergar já é um motivo importante e interessante, né? Porque muitas pessoas têm dificuldade de visão. Então, o primeiro tripé, ele fala que é a contemplação, onde você percebe a existência do Espírito. Aí, no segundo ponto, ele fala sobre a comunhão, ou a oração, né? Que é o encontro, que é quando você, como se estivesse falando de um para um, né? Então, quando você está orando, é como se você estivesse frente a frente com o Deus e você estivesse conversando com Ele. E o terceiro pilar, que ele diz para que isso possa ser completo, é a parte de meditação, que é quando você encontra com o Espírito dentro de você. Né? E quando a gente está num culto, é interessante, porque no culto a gente tem uma percepção disso, né? Que quando você está, você com você mesmo, na sua reflexão, é como se você estivesse num processo de meditação, porque você encontra a paz interior, mesmo sem estar fazendo uma oração, de repente, né? Não, as três são verdadeiras, afirmações verdadeiras, né? Primeiro, se você olhar à sua volta, você olha a grandeza, a grandiosidade da natureza e tudo mais que você tem perto de você, é impossível você não ter uma percepção de que tem algo divino nisso, né? De você enxergar, é impossível você não enxergar que alguma coisa muito maior formou isso, né? Quando você faz essa sua oração, que você busca essa conexão, né? Então, parte daquela disposição que eu te falei. Se eu tenho a disposição para me conectar, o que a gente tem de experiência, e é até uma afirmação bíblica, é que se nós nos voltarmos para Deus, Deus sempre está disposto a estar conosco, a se encontrar conosco. Então, muitas vezes, a conexão não é feita, não é por causa de Deus, é porque nós não estamos dispostos a fazer essa conexão. E aí, realmente, você encontra paz, porque se tem algo que traz paz ao nosso coração para a gente, é você sentir essa presença, né? Você ter essa conexão espiritual com Deus
que vai trazer um alívio, um alento para o teu coração para enxergar. Peraí, tem um ser supremo, tem um Deus que é poderoso e que eu estou conectado com ele. Isso manda uma informação para o seu cérebro que faz com que você sinta-se em paz, você sinta-se seguro. Esse poder maior, ele está comigo, ele está disponível para mim, ele está junto de mim. Então, isso traz valorização pessoal, isso aumenta a tua autoimagem, isso traz resiliência para você, porque você sabe que pode enfrentar dificuldades, porque você está com alguém junto de você que é maior do que você. Então, em diversos aspectos, nas questões emocionais, vai trazer muito ganho para a gente. Joia. Eu tenho até uma passagem de Mateus 6:31 até 6:33, né? Que eu gosto muito dela, porque ela fala que Deus sabe das nossas necessidades. É isso? Sabe que a gente precisa comer, que a gente precisa vestir, enfim, ele sabe das nossas necessidades. Lá fala assim, olhai os lírios do campo, eles não tecem, eles não fiam, porém eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Olha as aves dos céus, elas não plantam e elas não colhem, mas todo dia o Pai lhes dá o alimento. Não sabeis vós que valeis muito mais do que os lírios do campo e as aves dos céus? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas o serão acrescentadas. Exato, perfeito. E aí, o que me marca muito aí é assim, quando ele fala buscai primeiro, ele não fala esperai, né? É uma Buscar, ação. ou seja, é importante ter atitude, é importante que você faça a sua parte, é importante que a gente faça a nossa parte. E tudo mais nos será acrescentado, não é isso? Deus, ele é reativo. Ele já teve a proatividade dele, nos criando, nos formando e enviando Jesus para pagar o preço no nosso lugar. Mas ele é reativo, ele é mais reativo do que proativo, né? Digamos assim. É porque Deus é atemporal, então a gente tem muito mais a percepção dele sendo reativo do que proativo. Mas, na verdade, ele já agiu antes da gente precisar. Né? Ele está no presente, no passado e no futuro, então é um negócio bem complexo, mas ele é atemporal. Então, para nós, a percepção que a gente tem, ele é reativo. Ele espera uma ação nossa, ele espera um posicionamento nosso para dar o posicionamento dele, para ir naquela direção que a gente está agindo. Vamos pegar um exemplo bíblico. Quando o povo de Israel está saindo do Egito, né, da escravidão, que Moisés está liderando eles chegam diante do Mar Vermelho. Aquela cena épica que todo mundo conhece, já assistiu em filmes, né? Mas Deus dá uma ordem para Moisés. Ele fala, Moisés, você vai, coloca o teu cajado na água, então vai acontecer algo. Se Moisés não tivesse ido na direção e colocado o cajado na água, o milagre não tinha acontecido. Mas o milagre não aconteceu por causa de Moisés. O milagre aconteceu por conta da obediência e da disposição dele em andar nessa direção. Então, quando você cita e fala, olha, buscai, pois, em primeiro lugar, exatamente é aquilo que Deus está esperando. A expectativa dele a nosso respeito é que a gente tenha essa proatividade, essa iniciativa de buscá-lo, para que ele então se revele e faça todas as outras coisas acontecer. Perfeito. Até porque ele é um cavalheiro, né? Ele não obriga ninguém a nada. Então, ele só faz aquilo que a gente realmente permitir. Boa. E com essa ocorrência de hoje, né, eu até vi outro dia a pessoa usando aquela sigla AC/DC, né, que teoricamente na história é antes de Cristo, depois de Cristo. Estão usando antes do Covid e depois do Covid, né, esse AC/DC. Com base nisso, que tema, por exemplo, que as pessoas têm te procurado mais para buscar ajuda? Sabe? Tipo, é mais depressão, é mais ansiedade, é medo? O que é que você tem recebido mais? Essencialmente é por conta de ansiedade. E ela tem produzido outras coisas, né? Tem produzido depressão, tem produzido medo e muito mais. Mas a grande maioria é ansiedade. As pessoas estão ansiosas por sair de casa, ansiosas por retornar à normalidade, ansiosas pela questão financeira. Então, isso acaba... Relacionamento também, né? Acho que relacionamento também. Semana retrasada eu fiz um casamento. Imagine, um casal planejou esse casamento durante um ano, festa e tudo mais. Chegou no período do casamento, tem a Covid.
Só que eles estavam com o sonho deles de se casarem. E para eles o mais importante era eles estarem casados do que a festa em si. A festa é algo maravilhoso, é algo que todos sonham e tudo mais, mas o estar casado para eles era mais importante. O que Até que eles porque fizeram? é o melhor jeito de você ter companhia nessa época, né? Já que você não pode visitar ninguém. Exato. Aí eles chegaram para mim e falaram: pastor, você não faz o nosso casamento? Porque a gente atua também como juiz de paz. Então, eu fiz o casamento deles. Estava lá os pais e estava só os padrinhos que iam assinar o livro, né, do cartório. Então, assim, a ansiedade deles era em estar casados. Quando você tem para algo bom, construtivo, assim, ótimo. O problema é que as pessoas estão colocando ansiedade naquilo que não vai trazer satisfação para eles, muitas vezes. Porque o salário vai vir, pode até resolver o problema, a gente voltar à normalidade, a gente voltar para o trabalho, a pessoa vai receber o salário dela, ela vai ter como ganhar o pão, o alimento. Beleza. A questão da necessidade básica dela vai estar suprida, mas não é exatamente isso que está trazendo ansiedade para ela. O Uhum. problema maior é que ela não sabe o que fazer nesse período em que ela está com outras pessoas, em que ela não desenvolveu o relacionamento. Então, a ansiedade não é por aquilo que ela pensa, é por uma outra razão. O que eu vou fazer agora? O que eu falo para minha esposa? O que eu faço com os meus filhos? O que eu faço com meu pai? O que eu faço com a minha mãe? E aí busca uma fuga. Na verdade, se torna uma fuga para que tudo volte à normalidade. Não, não é isso. Eu tenho que resolver essa outra ansiedade quando eu me vejo incapaz de conviver nesse momento da maneira que eu deveria. Eu vi uma mensagenzinha dessas que veio de divertida, né, no WhatsApp. O cara dizendo assim: nossa, eu conversei bastante com minha mulher esses dias, não é que ela é uma pessoa legal e tal, né? Muitos têm descoberto isso. Estão descobrindo a família agora. Tá. Dani, quais os aprendizados que você acha que a nossa fé vai ter depois de que passar esse momento? Então, a gente vai viver, a gente até comentou ontem numa live, falando sobre o novo normal, né? Nós vamos ter um aprendizado. O que nossa fé vai aprender com isso? Aí você tocou num ponto bem interessante, que é algo que eu realmente tenho tido por percepção, né? Há um texto da palavra de Deus, até que eu usei ontem nessa live, inclusive, que é em Romanos capítulo 5, verso 1 ao 5, que fala para nós que nós podemos ter motivo de grande alegria ou passar por muitas provações ou tribulações. E por Uhum. que isso? Como é que a gente pode ter essa alegria por passar por provações ou tribulações? É porque a provação, ou a tribulação, ou a crise, ou o caos, vai produzir em nós perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. O que isso quer dizer? Quando passar toda essa situação e a gente perseverando passar por ela, a gente vai olhar que existe um caminho que a gente pode trilhar em meio às dificuldades, que a gente pode seguir adiante, que elas vão acabar, que elas têm tempo para acabar. Então eu tenho que perseverar até ela acabar. Então isso vai ser um grande aprendizado. Então, para um empresário, um profissional liberal, para qualquer pessoa, qualquer outra dificuldade que vier no futuro, ela vai entender, peraí, isso aí tem tempo para acabar. Ela pode até ser difícil, ela pode até ser complicada, mas ela tem tempo para acabar. Isso me torna perseverante, isso me torna um pouco mais resiliente, né? E esse é o Esperançoso, objetivo. talvez? Esperançoso é o que vai produzir ali no final, mas é um Tá. negócio de força mesmo, uma força, né, que me leva a continuar, a entender que eu não vou sucumbir, que eu não vou ser derrotado agora. E aí, essa perseverança, depois de passado o momento crítico, vai te levar à experiência. O que é a experiência? Experiência nada mais é do que eu já vivi isso. Eu já passei por isso. Eu lembro muitas vezes o meu pai, quando eu ainda mais novo, lá com a empresa dele. Ele tinha um comércio, você lembra, da É. encadernadora. E eu lembro quando veio uma crise financeira muito forte. E eu falei, pai, na época eu ia fazer a faculdade, eu falei, pai, não vou fazer porque tá complicado, tá muito difícil. Ele falou, filho, não é a primeira e nem é a última crise. Eu já passei por muitas e vamos passar por Uhum. essa também. Fica tranquilo que a gente já sabe como é que é. Então não vamos deixar de fazer nada, a gente só vai fazer os ajustes necessários. Ou seja, a experiência anterior dele fez com que naquele momento ele tivesse serenidade e coragem.
Então, isso a gente vê também na Bíblia, né? Há um texto muito conhecido que diz: as misericórdias do Senhor... Não, perdão. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É Jeremias falando. Por que ele fala isso? Jerusalém está destruída, está desolada, o povo tinha sido levado cativo, todo mundo tinha sido destruído, mas ele olha para o passado e ele lembra o que já havia acontecido. As outras crises, as outras invasões, as outras dificuldades que eles atravessaram e venceram. E viram a mão de Deus em relação a isso. Isso trouxe para eles o quê? Experiência. Essa experiência trouxe a ele, naquele momento, serenidade. Espera aí, está o caos, está caótico, está difícil, mas eu vou olhar para trás. Eu já vivi outras coisas e até coisas piores. Então eu sei que é possível atravessar esse momento. Até o apóstolo Paulo vem falar depois, mais para frente, em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, e tem um versículo conhecido que é o 13, ele fala o seguinte: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei ser humilhado como sei ser exaltado, sei ter fome como sei ter abundância. Em tudo e em todas as coisas eu já fui provado. E eu posso dizer uma coisa: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, a experiência o levou a ter essa conclusão e a lhe dar serenidade nesses dias difíceis, nesses dias complicados. E aí produz a esperança. Eu já aprendi a ser resiliente, eu aprendi a ser perseverante, a minha experiência me mostrou que em outras situações eu saí vencedor, eu saí até melhor, e é por isso que eu vou olhar essa situação com esperança. Por quê? Eu sei que quando acabar, eu vou estar muito melhor do que eu estava anteriormente. Perfeito. Talvez não financeiramente, talvez não materialmente, mas mais resiliente, mais amadurecido, mais confiante, né? E na certeza que se vier qualquer outro problema, eu vou ter a mesma condição de enfrentar e passar por ele. Show de bola. Nesses dias complicados, eu tenho me apegado a isso e tenho proclamado isso mesmo para as pessoas vivenciarem e vencerem isso. Ô Dani, e qual é o papel da igreja como instituição no momento desse? É de servir a comunidade, né? De servir a sociedade. Ela de ser um farol, de fato, de esperança para as pessoas. Muita gente criticou de colocar as igrejas como serviço essencial, mas de fato é. Só que as pessoas entenderam que estavam colocando culto como serviço essencial. Não é culto. Não é culto. A igreja. O culto é a aglomeração de pessoas. Perfeito. Não, nós somos contra isso também. A gente está respeitando. Mas a igreja é sim um serviço essencial. Porque através da igreja, muitas famílias são mantidas. A generosidade das pessoas, muitas vezes, é manifesta através da igreja. Nós mesmos, durante esses últimos dias, levantamos aí muitas cestas básicas, mais de 800 cestas básicas para poder ajudar a comunidade de Campinas. Muita gente precisando, muita gente sofrendo. Se a igreja não fosse um serviço essencial, 800 famílias não teriam sido assistidas. Então a igreja é. A igreja ela é também um serviço essencial no sentido de que as pessoas precisam muitas vezes de uma palavra de esperança, de um lugar ou de alguém aonde ela possa extravasar os seus medos, onde ela possa colocar para fora aquilo que intriga. Então elas vão à igreja não para uma aglomeração, mas para no seu um a um, no seu individual, na sua conexão com Deus, poder se libertar dos seus medos, né? Perfeito. Então, a igreja tem um papel social extremamente importante, um papel emocional extremamente importante, porque as pessoas se sentem seguras com a igreja, e tem um papel espiritual dela, sem dúvida. É assim, né? O que eu percebo, algumas pessoas talvez não tenham um total conhecimento de saber que a igreja ela não é um banco central, ela não fabrica dinheiro. Ela precisa de dinheiro para que ela possa, obviamente, executar as obras que ela faz. E numa época de crise, Dani, a gente que não vive dentro da igreja na forma de administração, vamos pensar assim, a gente talvez não tenha esse conhecimento. A igreja também passa por cortes, por exemplo, existe redução de quadros, e como é que funciona isso administrativamente?
Ela não difere de qualquer empresa, né? Ela é uma organização, só que ela é uma organização sem fins lucrativos. Certo. Então, ela tem o seu quadro de funcionário, ela tem os pastores não, nenhum dos pastores, eles são registrados em carteira, porque o ofício pastoral, ele não é uma profissão. Ele é, inclusive, através da própria Constituição, ele é visto como vocação. E vocação não tem salário, não tem preço, né? Então, não há amparo legal para o exercício do sacerdócio, nem para o pastor, nem para o padre, nem para qualquer um que seja sacerdote em sua religião. Mas a igreja, ela passa, ela faz os seus cortes. Por exemplo, nós, pastores, tivemos 50% do nosso salário cortado, né? Por conta desse momento. E a gente entende isso. A gente não está alheio à sociedade e àquilo que está acontecendo. Mas nós, como você bem colocou, a igreja, ela vive também das doações das pessoas, do cumprimento de mandamentos, como dos dízimos e das ofertas, e tem muita gente que tem um conceito errado a respeito disso. Primeiro porque dízimo, nele não é obrigação, dízimo é um princípio de honra. Eu não dou o dízimo porque eu sou obrigado, porque eu estou pagando algo, não. Eu dou o dízimo porque eu quero adorar a Deus através dos recursos que Ele mesmo tem colocado nas minhas mãos. E há muita gente que tem medo de falar isso, pastores também, inclusive, porque não tem esse conceito muito bem resolvido. Porque os dízimos e as ofertas, precisa fazer uma separação aqui, né? Deus não precisa do seu dinheiro, sem dúvida, mas a igreja precisa. E entender que a igreja, ela tem um papel extremamente importante na sociedade. Só que a igreja, pelo menos não deveriam, né? A maioria não deveria fazer, ficar explorando a dor de ninguém. Falar, olha, tá vendo? Esse irmãozinho aqui a gente ajudou, porque ele estava passando por fome, por necessidade. A gente, não, esse não é o papel da igreja, explorar a dor das pessoas. O papel da igreja é socorrer os órfãos, as viúvas, os necessitados, e nós fazemos isso. As igrejas sérias fazem isso, né? Então, a igreja, ela precisa para o seu sustento de toda a sua estrutura, sustento das pessoas que trabalham, sustento dos pastores que trabalham lá. Então, quando se tem isso muito bem resolvido, é tranquilo falar. Mas o princípio do dízimo e da oferta não é simplesmente para sustentar. Ele é primeiramente para revelar a sua honra a Deus e a sua adoração. Então, nesses dias, a igreja tem cortado despesa. Ela não cortou nenhum funcionário e nem vai cortar nenhum funcionário. Tanto é que nós, pastores, fomos os primeiros a solicitar que fosse cortado do nosso salário para que nenhum dos funcionários fossem prejudicados. Eles estão recebendo, na sua maioria, integralmente o salário, até onde a gente conseguir. Até onde a igreja conseguir dar o suporte. Mas ela é uma instituição como outra qualquer. Boa. Nós estamos ainda aqui, tem mais 10 minutos, só eu tenho muita pergunta para você. Eu vou selecionar aqui. Manda ver, eu falo muito. Nada, cara, tá maravilhoso. Nós vamos repetir. Existe alguma convergência entre ciência e espiritualidade, Dani? Muita, demais. Até aconselho para quem gosta desse campo científico, né, e da apologética, que é a defesa da igreja, existe uma linha de pensamento, né, uma corrente, na verdade, chamada design inteligente, que são cientistas do mundo inteiro, renomados, cientistas da NASA e tudo mais, inclusive professores da Unicamp aqui, como o Dr. Marcos Eberlin, que eles provam diversos fatos da Bíblia através da ciência. E, inclusive, provam a existência de Deus através da ciência. Que há algo chamado código divino na criação, que é percebido no universo, no formato do universo, é percebido no nosso DNA, no nosso código genético. Então, é muito interessante, é muito legal. Chama design inteligente. É muito legal. Então, a ciência, sim, converge. Tem muita coisa que é explicado hoje pela ciência. Fatos bíblicos. Por exemplo, a arqueologia é uma ciência. A arqueologia, ela mostra diversos fatos que foram narrados na Bíblia. Ok? Então, tem muita coisa que a ciência ajuda a alicerçar ainda mais a fé. Sabe que eu gosto muito de programas científicos, assim, né? E me lembro que estava assistindo um programa outro dia, e aí ele começou a explicar uma série de coisas de acontecimentos da história, por que a água mudou de cor, lá ficou da cor
de vinho e tal, né? As coisas todas explicando, e eu falei, onde é que vai chegar isso, né? E quando chegou no final, era um programa baseado em física quântica e tal, quando chegou no final, ele falou o seguinte, explicamos todos os efeitos, né? Então, pô, teve um terremoto, o terremoto fez com que o gás saísse debaixo desse lago e a água mudou de cor, e aí aconteceu isso, aconteceu aquilo, explicou tudo e falou assim, onde é que entra Deus nessa história? Perguntou para o cientista. Ele falou assim, quem que você acha que iniciou o terremoto? É isso aí. Cara, foi sensacional, porque você fica naquela, né? A ciência, e de repente assim, mas de onde veio a origem disso? É. Deus. Aí, pô, agora fechou. Porque por mais que a ciência possa pesquisar, né, Cris, ela vai chegar num ponto que ela não vai conseguir avançar. Não tem Sim. jeito. Ô Dani, e você falou agora há pouco também sobre o Summit, né? Que é um evento que a gente participa todo ano. Eu particularmente sou fã. Tenho, inclusive, aqui na minha mesa aqui do escritório, para não dizer que eu estou mentindo, aqui, ó. Talvez esteja ao Aí. contrário, né? A imagem lá está na posição Uhum. normal que eu inverti para aparecer. Mas a gente, graças a Adri, que, poxa, sempre faz um movimento para levar a empresa dela e eu estou sempre junto. É um evento maravilhoso, cara, em termos de conhecimento, né? Um conhecimento corporativo, mas feito dentro da espiritualidade. Então, eu achei uma baita de uma sacada. Fala um pouco desse evento, Sim. Dani. Ele é hoje o maior evento sobre liderança no mundo, né? Os principais palestrantes do mundo participam desse evento. São palestrantes que participam no Brexit e tudo mais que tem lá na Europa e nos grandes eventos mundialmente falando, são os mesmos palestrantes que estão no Summit. John Maxwell, T.D. Jakes, a gente teve lá Colin Powell, a gente teve lá Condoleezza Rice, muita gente mesmo de renome que participa desse evento, que ele é a maior iniciativa, o maior movimento hoje no mundo para mudança da sua comunidade, mudança do seu local de trabalho. E ele não é voltado, você já participou, você sabe, ele não é voltado para igrejas, ele é também para igrejas. Isso que é interessante. Mas ele leva cada um de nós a ser desafiado a praticar essas mudanças, a ter um crescimento pessoal e também social, né? Ele tem um cunho social muito forte. Então, eu tenho contato com o Summit desde 2004, sou apaixonado pelo Summit. Para mim, algo essencial, né? Existe o antes e o depois do Daniel com o Summit, né? Então, vale muito a pena. Esse ano estamos aí na expectativa de se vai ter ou se não vai ter, né? Mas todos os anteriores que nós tivemos também foram fantásticos. É material que é exclusivo e ele acontece uma vez em Chicago, uma vez por ano ele acontece em Chicago, onde ele é gravado lá e é retransmitido a mais de 150 países ao redor do mundo. Mais de 500 mil de pessoas participam do Summit ao redor do mundo. Então, são vídeos exclusivos, é um conteúdo exclusivo, você não encontra em YouTube, não encontra no Google, não encontra nesses lugares, devido aos copyrights, mas é um material espetacular, excelente. Aqui no Brasil, ele quem organiza, né, quem detém os direitos é a Envisionar, uma baita de uma empresa também, e que traz para nós todos os anos. E nós temos aqui em Campinas e região, eu particularmente tenho a responsabilidade dos summits para essa região. Então nós estamos com quatro locais que exibem o summit aqui em Campinas e vamos aumentar mais 4 para a próxima temporada. Então, é muito legal, muito bom mesmo. Para quem não sabe, a igreja tem feito também, né, Dani, um trabalho de fazer uma. Como é que você chama? Não é uma arrecadação, como é que você chama o pessoal que ajuda lá para que você possa levar isso para outras comunidades, né? Ao trabalho social das cestas? Do Summit. Não, do É um Summit. o Summit, sim. Nós fazemos através do Summit também uma oferta, nós chamamos de oferta. Oferta, E, isso. isso.
através daquilo que é levantado, recursos que são levantados no Summit, se possa levar esse nível de capacitação e treinamento a pessoas e lugares que não teriam nenhuma condição de pagar, ou de receber, ou se deslocar para ir. Esse ano, nós estamos levando para uma área do sertão do Brasil, né? Onde a gente vai dar treinamento para muitos dos sertanejos ali e também para as populações ribeirinhas ali do Amazonas. Também há um projeto que está sendo levado para os países africanos de língua portuguesa, onde a gente quer levar esse treinamento, essa capacitação também. É um projeto lindo, maravilhoso, de abrangência global e de muita compaixão, né? De muito desejo de transformação de sociedade. Boa. Nós temos mais 3 minutos, mas eu vou te fazer uma pergunta difícil. Tá. Daniel, por que algumas pessoas que sabidamente elas possuem fé, são pessoas de fé, nesses momentos elas ainda assim sofrem, sabe? Ela sabe da existência de Deus, ela convive bem e nesse momento, eu não sei se ela perde a fé. O que acontece com a pessoa? Na verdade, ela não tem uma fé genuína ainda, bem resolvida. Ela é convencida de Deus. Ela tem um convencimento a respeito de Deus, um convencimento a respeito da Bíblia, mas não tem uma fé genuinamente desenvolvida. Porque a fé, as pessoas falam e é verdade, a fé é cega. A fé é uma confiança cega. A fé é aquele negócio seguinte: se você ouvir a voz de Deus mandando você sentar, você não procura banco, você não procura cadeira, você senta. Essa é a fé que deve ser desenvolvida. Então, eu ouvi dizer uma vez que fé é colocar o pé para depois ver o chão, né? É isso aí. Se eu não desenvolvi esse nível de fé, eu preciso ter essa busca. E essa é um exercício. É um exercício que você faz diariamente, onde você se coloca nessa situação de buscar a Deus, de exercer a sua fé, de crer cada vez mais, de você buscar e observar o que Deus fez, o que Ele está fazendo, e enxergar mais Deus à sua volta. Isso vai alimentando a sua fé. E principalmente se voltar para a Bíblia. Que a Bíblia diz o seguinte, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou seja, pela repetição daquilo que você vê na palavra de Deus. Show de bola. Tem alguma passagem rápida da Bíblia que você gostaria de deixar para esse momento nosso? Temos mais 2 minutos. A maior promessa que a gente tem já veio da parte do Senhor Jesus. Ele vira para os seus discípulos em João 14, ele fala: não se atemorize, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E há uma outra passagem que diz que se a nossa esperança se limita somente a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Ou seja, tudo que acontece aqui é transitório. Tudo que acontece aqui é passageiro. O que realmente importa é a nossa eternidade. É aí que a gente deve guardar o nosso coração e o nosso pensamento. Os nossos valores devem estar na eternidade. E ela é real, ela é verdadeira. O céu é real, ele é verdadeiro. Se o meu pensamento está na minha eternidade, tudo aquilo que acontece aqui na Terra não tem o poder de perturbar o meu coração. Porque eu sei que tudo isso vai passar. E para onde Deus vai me levar é um lugar que, como diz a Bíblia, não tem choro, não tem enfermidades, não tem doenças, não tem boletos para pagar. E as sogras não vão incomodar. Sensacional, cara, sensacional. Dani, quero agradecer demais você. Nosso tempo está terminando aqui. Obrigado de coração, cara, por você aceitar esse convite. Você é um cara que eu amo você, posso dizer isso para você, todo mundo que está acompanhando aqui. É muito bom estar com você. Você é um cara de uma inteligência, de uma tranquilidade, de uma sabedoria muito grande. Então, te agradeço de coração, agradeço a todos que participaram aqui, não só hoje, mas que acompanharam esses 4 dias. E, cara, gratidão para você, meu amigo. Eu que agradeço, Cris. Sensacional poder estar contigo. Você sabe que eu também te admiro, é recíproco, amo você. A gente, acima de tudo, é família, mas a gente se admira, a gente se respeita, a gente se gosta. Admiro o teu trabalho. E sempre quando alguém me pergunta a respeito de coach, alguma coisa, quem é o referencial de coach para mim, eu falo que é você, porque eu sei do seu trabalho, eu sei da sua seriedade, sei como você leva a sério isso, e isso para você não é uma profissão. Isso para você é uma vocação, é uma missão, ajudar pessoas. Então,
tô junto contigo nisso aí, sempre que você precisar. Show de bola, meu querido. Obrigadão mesmo de coração. Para quem está aí, pessoal, vou na sequência, eu já disponibilizo lá no YouTube. Compartilhe com as pessoas para que elas possam ouvir um pouco mais do pastor Daniel e levar essa palavra bacana para todo mundo. E quem sabe a gente não faz um repeteco aí nos próximos dias, tá bom? Obrigado, gente. Show de Valeu. bola. Tchau, que o nosso tempo está acabando. Vamos desligar, Valeu. gente. Tchau, tchau. Tchau. Um Valeu. abraço sem corona.